Olá, meus caros. Vamos falando da polêmica do momento do senhor imaculado pastor Paulo Júnior, que confessou, veio a público e disse que estava pecando e muito ocultamente e decidiu se afastar da presidência da sua imaculada igreja, Aliança do Calvário. Camarada que atacava a tudo e a todos. Só ele era o santo, imaculado Conceição. Pois é. Bom, vamos ouvi-lo, primeiramente. Depois a gente vai tecer vários comentários. Calma, muita calma nessa hora. Não estou afirmando nada, depois você vai entender o porquê do título da live. Eu vou aqui, óbvio, trazendo os dois lados, comentar de uma maneira comedida referente a isso, sem denegrir a imagem do santo pastor. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo, capítulo 3, trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi, uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia,
porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais, estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico, e depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações, não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão, e esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte, mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados, e mais uma vez eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior. Que interessante, não? Algumas coisas que ele diz aí, como, por exemplo, dando a entender que ele mentiu, que era formado em teologia e que agora vai fazer faculdade de teologia. Já é um adultério para Deus, já é uma prostituição, simbolicamente falando, metaforicamente falando, porque está descumprindo a doutrina de Cristo. Outros fatos que ele deixa nas entrelinhas nesse vídeo, quando ele diz que para ser um pastor eu tenho que ser irrepreensível, ilipado, não posso ter nenhum erro. Ele vai mais para o lado do quê? Da impaciência, que ele foi bastante severo, aquela coisa toda. Só que, quando ele cita o que Paulo falou, existe uma lista. Inclusive, por exemplo, a pessoa está viciada em álcool. Porque um diácono, um bispo, um presbítero não pode ser ébrio, não pode se embriagar em vinho que há contenda. Nem literalmente e nem simbolicamente ele pode se embriagar. E nessa mesma lista fala sobre ser marido de uma só mulher, não ter amante e não casar com duas ou várias, ou até pode ser com uma, no sentido legal, e uma outra viver em união estável. Não dá para casar ou ter uniões estáveis com outras mulheres, com mais de uma. Será que não tem a ver isso aí? Ou é simplesmente porque ele foi estúpido com a igreja, como um líder, para os membros e para a família? Deus é que sabe. É óbvio, e ele não revela os detalhes. Agora veja, ele se ausenta porque a alma dele está condoída, porque ele está se sentindo mal, porque ele precisa restaurar a família dele, a saúde dele espiritual, inclusive até parece que a saúde física, porque ele disse que veio de um tratamento. O que aconteceu para ele virar assim? Para ele estar desse jeito? E ele vai agora congregar numa outra igreja, ser membrozinho, começar tudo de novo do zero? Será que foi simplesmente por uma estupidez, por uma rigidez? Ou foi por conta de hipocrisia parecida, sabe de quem? A do santo que abandonou também a igreja. Ele era líder da Igreja Batista. Nós estamos falando de Neil Barreto, que eu comentei aqui no canal. Ele veio com essa também, vou afastar, cuidar da família. Depois de um mês, se comprovou que ele estava se afastando porque ele tinha uma filha e estava em adultério. Ou esteve. E agora ele virou o quê? A profissão dele lá, psicólogo, psicanalista. São dúvidas que param no ar. E tudo pode acontecer. Agora nós vamos à denúncia de um ex-membro dessa Santa Imaculada Igreja. E outra, eu estou falando aqui, esse canal é praticamente novo, mas já é antigo, de certo modo, porque estava no outro. E lá em 2019, 2020 ou 2021, eu fiz vídeos de Paulo Júnior. Quando houve a treta do Silas Malafaia, ainda dei até razão para o Silas Malafaia, de certo modo, porque o Silas estava falando o lado errado dele. O lado errado dele era exatamente não mostrar a riqueza que ele teve,
ou adquiriu depois que montou a igreja. E olha que o Silas também tem os seus erros e vive aí da teologia da prosperidade, da teologia triunfalista, tem os seus erros, mas nesse ponto ele estava certo. E de outras coisas, o Silas Malafaia, naquela ocasião, chamou ele de fariseu, de cego. Olha o Silas. E vejam só, também quando eu vi, naquela época, ele pregando algumas heresias, e olha que eu não sou formado em teologia, eu sou formado em direito, mas a gente estudou a Bíblia e estudou muita coisa. Ele dizendo, por exemplo, que não existia a questão da poluição noturna. Ele não permitindo o segundo casamento para quem é traído, traída. Ele não permitindo até as pessoas assistir determinadas séries ou filmes. Eu já pensei até que ele era da IPDA, poxa. Depois fui analisar. Aí tinha um vídeo ele criticando o Davi Miranda. Eu só não disse. Ele disse assim, olha, estou aqui com o nome na ponta da língua, porque foi um herege, um falso profeta. Porque era um legalista. E o senhor Júniorzão aí era um legalista danado, meu. Proibiu os membros todos, e nós vamos ouvir um relato desse próprio membro dizendo. Vamos colocar aí. O que eu encontrei aqui, está lá no Instagram, estão vendo, esse jovem aí, que era da igreja dele, dizendo que tinha uma série de arariedades do senhor Paulo Júnior. Vamos ouvir. Aqui no canal do Fala Azar, tem outros canais aí, que eu encontrei no YouTube, foi esse. Estão acusando o pastor Cunha, acusando a igreja. Por quê? Não, a culpa. Vamos pegar aqui a parte. Cada pessoa pedir perdão. Dizem que já o Júnior aqui ligou para ele. E eles pediram perdão um para o outro, já fizeram as pazes. O ex-membro da igreja e o Paulo Júnior. Agora vamos a falar financeiramente tudo que ele tinha feito. Primeira pergunta que eu quero deixar. O pastor Paulo fez isso com você, irmão do Aliança do Calvário? Porque comigo ele não fez. Eu mandei mensagem para ele, sim. Eu entendo a situação difícil que ele está vivendo, esse processo. Que eu acredito que durante todo esse processo, o que eu quero é sim o arrependimento dele, ele sabe disso. Eu acredito que não tem dúvida quanto eu o amo em Cristo. Só que eu não posso deixar de falar. Ele não fez. Ele inverteu a ordem, pastor Paulo. O senhor inverteu a ordem. E por que eu estou falando em vídeo? Porque o senhor fez isso em vídeo. O senhor fez isso em vídeo. Então agora eu vou inverter a ordem também. Se o senhor não quer falar conosco, pedir perdão para as pessoas que o senhor ofendeu durante muitos anos, as pessoas estão pensando que o senhor ia fazer isso porque o senhor é homem de Deus demais. O senhor está entendendo os comentários que está tendo, pastor? Olha que absurdo, as pessoas estão acusando o pastor Cunha, acusando a igreja. Por quê? Não, a culpa é delas. Ofendeu a igreja. Não seja essa a sua intenção, espero que não seja. Que se realmente houver um arrependimento da sua parte, você não pode deixar crescer isso no coração de ninguém, dos seus telespectadores, das pessoas que te seguem. Está errado. Pastor, o senhor pecou contra pessoas. O senhor lembra quando o senhor fazia o seguinte comigo? Jonathan, você pecou. O que eu tinha que fazer? Qual que era a cartilha que eu tinha que seguir? Eu tinha que entrar na sala do pastor Danilo, sentar numa cadeira, e todos os jovens, Natanael, Danilo, todas as pessoas ali, jovens, tinham que entrar, sentar na minha frente e me dar uma bronca, e eu tinha que pedir perdão. Era assim que eu tinha que fazer, na frente de todos, para a igreja. O senhor falou que eu deveria me arrepender publicamente, diante da igreja. Porque essa é a questão bíblica, mesmo eu não tendo feito nada. Então, porque é isso que a gente espera. Entende? Então não é maldade esse vídeo. É que o senhor postou esse vídeo, então eu quero postar também. Te chamando a um verdadeiro arrependimento. Porque esse vídeo, pra mim, pastor, foi mais uma manipulação, eu acredito. Foi muito manipulação. Eu vou excluir os comentários desse vídeo porque eu não tenho barriga pra... Eu não quero ser famoso. Não quero. É só pra... Realmente, eu não aguento mais ouvir esses comentários. As pessoas não estão entendendo a gravidade das coisas que aconteceu. E o senhor não deixou isso claro. Quantas pessoas o senhor passou por cima, pastor? O senhor passou como rolo compressor na vida de milhões de pessoas. Milhões, não exagero, mas centenas de milhares de pessoas. Durante anos, ofendeu pessoas, humilhou pessoas. De uma forma que as pessoas que estão nos ouvindo não vão nunca entender. Nunca vai entender o que aconteceu dentro da Aliança do Calvário. Através da sua governança. Esse vídeo, eu pretendo até excluir daqui uma semana, 2 semanas. Porque eu não quero que fique essa história pra sempre. Eu não quero que fique marcado isso pra sempre, na sua vida e na minha vida. Eu não quero isso. Mas é um vídeo de alerta, de alguém que passou anos na sua vida. E que, sabe, quer te ajudar também. Mas se o senhor não veio publicar pessoalmente, eu também estou ouvindo aqui publicamente como o senhor foi. Não achei que foi puro, não achei que foi santo a sua maneira que o senhor fez. O senhor não conversou com ninguém, pastor. Ninguém. Eu tenho certeza, e olha que eu tenho contato com muitas pessoas, ninguém teve o prazer de ouvir algo que vai libertar elas. Me perdoa, amado. Me perdoa, meu filho. Eu pequei contra você. Pequei. Entende? Aí as pessoas vão dizer, mas não precisa. Esses homens fracos, Nutelas. Meu filho, vem cá. Você tá falando isso. Que a gente é Nutella, né? Que a gente foi Nutella. Escuta aqui. Se você passasse um ano, passando o que muitas pessoas da igreja passou, eu quero ver se vocês chamar de Nutella. É uma falta de respeito de vocês chamarem a igreja de Nutella. Vocês não têm honra. Vocês não têm honra. É uma vergonha de vocês. Vocês não sabem de nada. E cara, acho que vocês não estão entendendo. Vocês não sabem de nada do que aconteceu, do que está acontecendo. Vocês não sabem de nada. E infelizmente, eu não sei se essa foi a intenção do pastor, mas esse vídeo foi horrível. Olha só, o pastor Paulo estava com 626 mil inscritos antes desse vídeo. Aumentou, foi para 630. Até agora, 629, 630. 3 pessoas em menos de 30 minutos. E as pessoas falando, estamos do seu lado, você foi humilhado. Gente, eu não tô acreditando. Eu não tô. O brasileiro é uma questão que eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Vocês não sabem de nada. E talvez, se Deus fazer eu postar algumas coisas, falar algumas coisas a mais do que eu estou falando, se Deus me tocar a fazer isso, que eu tenho muita coisa, muita prova,
Talvez nem assim vocês vão entender. É uma falta de respeito, gente. Vocês chamarem nós, pelo menos eu que fui liderança do Calvário 13 anos, mas as pessoas que estão lá indo de Nutella, povo de Deus, povo adquirido de Deus, igreja santa e pura, que tá lá ouvindo coisas horríveis de vocês. E pastor Paulo, você vai deixar? Esse é o vídeo que realmente o senhor vai deixar? Essa é a desculpa? Escuta aqui. O senhor lembra quando o senhor chegava no culto de domingo e pedia perdão de forma genérica, chorando? Ah, me perdoa, porque eu só sei que eu quero levar vocês para o céu. Então não importa o que faça, eu vou pegar no cabelo de vocês e levar, porque o que eu quero levar para o céu. Pastor, isso não cola mais. Isso não cola. Se o senhor quisesse levar a gente para o céu, o senhor trataria nós como Cristo trataria. Essa é a questão. Jonathan, você é ingrato. O que você recebeu do pastor? Você deve ter recebido muita coisa. Nossa, e que ingratidão que é essa que você está postando? Escuta, vocês não entendem que tudo isso que gira na minha vida, tudo que eu recebi, deixei de receber, é para a glória de Deus. Sempre foi para a glória de Deus. Sempre foi. Deus usou sim o pastor Paulo. Muito. Não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas através da pregação. Mas enquanto vocês mudarem, quando vocês não entenderem que o pastor Paulo é um vaso e a excelência não é o vaso, a excelência é o que está dentro do vaso, enquanto vocês não entenderem isso, vocês sempre vão ser enganados, não apenas por igrejas, mas enganados por qualquer pessoa. A excelência está dentro do vaso. O vaso não presta, o vaso é pecador. É isso, nós somos assim. Vocês têm que entender que um pastor, ele tem que ser um pastor sem ovelhas. Um pastor verdadeiro, ele não tem ovelhas, porque a ovelha não é dele, a ovelha é de Cristo. Tudo que gira em torno da igreja, tudo que gira em torno dos benefícios que Deus dá, é porque ele é o pastor. Cristo é o pastor. O pastor Paulo, infelizmente, pensou que ele não era apenas o nosso pastor, mas ele achou que nós éramos propriedade dele. Durante anos, sim, fomos muito humilhados, muito. E vocês nunca vão compreender isso. E o pastor Paulo, aparentemente, não está entendendo isso. Porque esse vídeo que vocês viram que ele postou, reflete novamente uma tentativa de manipulação. Não sei. Porque não faz sentido. Ele não contou realmente. Primeiro que ele inverteu a ordem, como eu disse. Ele não chegou em ninguém pedindo perdão. Ele chegou no público, vocês que estão distantes, que não passou nada do que a gente está passando, e ainda agora a gente tem que ouvir coisas piores ainda. Piores não, mas ouvir coisas semelhantes ao que ele falava. Sabe? Gente, se vocês estão entendendo, passa esse vídeo pra frente. Eu vou postar mais coisas com provas. Eu vou. O pastor Paulo ele não está se arrependendo. Talvez está no processo. Começou. Não sei, não quero julgar. Mas esse ato, por esse fruto, a gente vê que não. Que ele não se arrependeu. Ele não chegou em ninguém pedindo perdão. Ninguém. Infelizmente, ele não se arrependeu. Infelizmente. É o que eu penso. É o que eu acho. Eu tenho muita coisa pra falar. Vídeo de 12 minutos. Nossa, eu tenho muita coisa pra falar. Eu não quero... Mas sabe quando eu não quero falar as coisas? Mas eu sinto que nesse momento é o momento de falar algumas coisas só. Enfim, fique com Deus e vê se vocês convertem. Pare de xingar os outros. Pare de xingar os irmãos da Aliança do Calvário. Vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo. O pecado de vocês é grave. Chamar eles de Nutella. Vocês não sabem de nada. Ah, mas é Deus que é o nosso justo juiz, né? Só ele mesmo. A justiça vem de Deus. Até mais. Um santão aí, que numa época também, sabe o que ele fazia? Ele combatia os desigrejados. Vocês não têm salvação dessa maneira, aquela coisa toda. Depois que ele viu que pegou mal para ele, ele começou a dar uma aliviada e dizer que os desigrejados, que não pertencem a nenhuma denominação, era uma bênção. Está vindo aí pela imagem aí, não é calúnia, injúria e difamação. Tá aí a foto do santo pastor com a sua loirona aí, ó. É a esposa dele e os filhos, olha. Ele pecou com a esposa. Não foi assim que ele disse? Ele foi um pouco estúpido com a família e foi estúpido com a igreja? A gente tem que fazer uma pegadinha aqui, né? Piadinha, pegadinha de Zeus também. E a gente tem que explicar nos mínimos detalhes, senão complica aí, ó. Olha a família unida. Será que ele pulou a cerca desse matrimônio abençoado com essa linda mulher? Será que ele é capaz disso? Homem de Deus? Olha, eu só confio em Deus mesmo. Talvez aquele servo do passado lá, descrito pela Bíblia, como Eliseu, que a mulher viu assim, ó, veja o que está passando aqui perto de casa, um homem de Deus. Está escrito na Bíblia que Eliseu recebeu esse título de uma mulher. E era de fato. Tanto é que ela concedeu um quartinho para ele dormir, deu comida para ele e tal. E ele não foi lá pegar a mulher para ele, né? Não foi pegar a mulher do outro, respeitou e ainda proferiu uma bênção que ela ia ter um filho e ela teve. Pois esse filho acabou falecendo, ele foi lá, orou a Deus e ele ressuscitou. Esse sim que era um homem de Deus. Agora, esses do tempo presente, do século XXI, eu não coloco a mão no fogo em ninguém. Eu não coloco a mão no fogo, muitas das vezes, nem por mim mesmo. Quanto mais para essa turma aí. Só que eu não sou hipócrita, eu não ando aí atacando, falando de A, de B, de C, de D, e tendo erros. Nunca preguei do jeito, apesar que eu tenho um canal só de pregação, extremista como um dele. Até posso ser considerado, para os mais loucos, liberal, mas é o evangelho, o equilíbrio. E o que acontece? Muitos gostam também
dessa pregação dura. Falo línguas estranhas, berro, faço isso, faço aquilo, que maravilha. Sente cheio da graça, por conta da pregação. Mas vocês não sabem, vocês fãs, que muitos pregam duramente porque sabe que agrada um grande grupo e dali vai vir dinheiro, vai vir venda de cursos, vai vir gente para a igreja, se ele é o fundador da igreja, vai ganhar dinheiro. Então tome muito cuidado. Agora, deixando bem claro aqui, ele teve a hombridade de se humilhar e pedir perdão, isso é louvável. Talvez não contou todos os pormenores, inclusive muitas pessoas têm dúvida, o que ele pecou? Ele tem que fazer um novo vídeo, dizer, olha, meu pecado é esse, esse e esse. Porque o povo diz, não, é só porque você foi um pouco estúpido, isso todo mundo é, de certo modo, é tolerável. Não foi uma pulada de cerca, não foi uma mentira, não foi um estelionato. É um estelionato, pode ser. Não foi porque está envolvido, está sendo citado na investigação da Polícia Federal como o senhor que me processou na época, e agora pode ser que está com um problema, um tal de um bispão aí, que eu não vou dizer o nome, vou fazer que nem o Paulo Júnior disse, ó, tá saindo aqui com vontade de dizer, mas não vou dizer. Não fiz nada disso. Será que está sendo exagerado? E talvez até seja bastante exagerado, porque se afastou da presidência, vai para uma outra igreja, virar membrozinho e fazer curso de teologia, meu Deus. Eu sei que existem outros tipos de pecado, que o pecado grave não é só adultério, existem tantos outros. Aliás, claro, no sentido da consequência, tem diferença de pecados. No entanto, todavia, para Deus tudo é pecado, tudo é iniquidade. Mas, pelo menos, ele confessou. Isso é louvável, parabéns a ele, que Deus abençoe ele, o ministério dele, apesar que ele não vai mais pregar, a família dele que seja restaurada, a saúde dele, se ele teve algum problema, às vezes ele está com um problema na saúde, sabe o que é? Deus castigando e repreendendo, porque Deus castiga e repreende todos quanto ama. Repreende eu, repreende você, repreende todo mundo. E principalmente tem temor a Deus. Isso que ele fez, se for de livre, espontânea vontade e não para se aparecer, e não para escamotear, esconder algum erro dele, é a atitude, o fato de ele fazer um vídeo e confessar, de um servo de Deus, temente a Deus. Porque se fosse outro, ocultava, levava o pecado para o túmulo, para depois a gente estar falando, né, como teve de alguns por aí. Deus quer o sincero. Oxalá seja frio ou quente, porque és morno, vomitar-te da minha boca. Ou seja, não dá para ser meio termo. Ou você é quentão, ou você é friozão. Agora, que ele teve erros, eu já tinha pegado. Os erros dele não há. Quando ele começou a falar dos desigrejados, falando de algumas coisas que não eram pecados, e agora vem esse jovem dizer que eles eram, de certo modo, escravizados, subjugados. As palavras dele, ou as ordens dele, isso é muito lamentável. Conforme o jovem disse, esse aí da denúncia, ele tinha nós como se nós fôssemos dele, mas nós somos de Cristo, é verdade. É o que faz a religião dos homens, porque a religião de Deus é uma outra coisa, é visitar órfãos e viúvas e se abster da corrupção desse mundo. Mas o que faz a religião humana, a lobotomia, a lavagem cerebral que ela faz na cabeça das pessoas, leva elas a servir como capachos os seus senhores feudais, entre aspas, seus senhores, seus líderes, seus deuses. Aí vai fazendo a pessoa servir, achando que aquilo ali é servir a Deus, e não é, é servir um homem. E o próprio Jesus deixou bem claro que aquele que serve tem mais o quê? Honra do que aquele que não serve. E Jesus veio para servir, Jesus não veio para ser senhor, no sentido de ser ditador, no sentido de mandar. Ele veio para servir, porque aí está o amor, servir, ser humilde. Mas as igrejas só querem que os membros sejam servos. Os líderes não são servos. Muitas das vezes nem um dízimo dão. Eles pregam para dar o dízimo e os líderes nem dão seus dízimos. Tem tanta hipocrisia se a gente parar para analisar, meus caros. E por isso que o certo é você ficar em casa, porque o sistema já está corrompido. Se cumpre o que São Tiago disse, se abster da corrupção desse mundo, do mundo religioso. Você tem que se abster, sair. Saia dela, povo meu. Por quê? Está aí a contaminação clara e evidente. Você trabalha de graça, seja membro, seja obreiro, cooperador, auxiliar, pastor, o que for. Você é humilhada,
humilhado, né? Homens e mulheres, não tem reconhecimento das lideranças, elas usam vocês como marionetes e você fica aí, nessa loucura. Eu vou aproveitar um ensejo, eu vou fazer uma live específica sobre isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um folhetozinho da Testemunho de Jeová que anda entregando por aí. Pode ver que é Testemunho de Jeová, vai estar aqui, ó, jw.org. Tá? Vou usar isso aqui de parâmetro, tá? Aí convido para um discurso bíblico e celebração da morte de Cristo, é para Páscoa. Agora, essa turma que fica entregando esses panfletozinhos aqui, eles são escravos do sistema, da igreja de Charles Tracy Russell. Não sei se eles ganham, talvez eles não ganham nada, agora são escravos. Porque eles ficam nas praças, nos dias que é para ficar, ficam perturbando a vida dos outros, como tem um vídeo aí que alguém sabe que vem as testemunhas de Jeová para entrar na sua casa ou chamar eles vão para dentro de casa para dizer que não estão. E eles acham que estão agradando a Deus ou a Jesus, fazendo a obra de Deus dessa maneira, sendo as testemunhas, os testigos, como dizem os espanhóis, de Jeová. Só que o testemunho de um verdadeiro servo de Deus, de uma verdadeira serva de Deus, é o silêncio, é as obras, é a prática do amor. Não é bater palma para invadir a casa, a privacidade de alguém que nem quer. Muitas das vezes você está ali entre a vida e a morte e aparece uma testemunha de Jeová. Eu já contei várias situações parecidas de... Olha, poderiam ser cômicas, mas eram de emergência, de certo modo. Não emergência. Por exemplo, eu tinha algo para fazer, aí vem uma testemunha de Jeová te interromper, para atrasar você de chegar lá num determinado lugar. Essa gente é escrava do sistema religioso. E eles não percebem, porque eles acham que eles são salvos, são os únicos, os detentores de Deus, exclusivistas, são legalistas, igual a muitos por aí, igual a muitas seitas por aí. E, lamentavelmente, o Paulo Júnior caiu, tropeçou naquilo que ele pregava contra no começo. Como ele mesmo diz, eu denunciei tantos pecados outros e agora eu estou confessando os meus aqui. Porque ele falava contra o legalismo das igrejas, contra o exclusivismo das igrejas. Tinha coisa que ele pregava ou pregou que era de Deus, sim, ou é de Deus. No entanto, todavia, caiu, derrapou, escorregou na banana. Na casca da banana, ou na própria banana. Da hipocrisia, do falso ensino. Essa é a grande realidade. Ok, meus caros, é isso. Abraço e até uma próxima.